as atribuições que o Senhor a mim conferiu como servo dele. Nesse texto em especial, do verso 33 ao 37, que aqui nós lemos, fala desse alerta, onde traz essa ênfase acerca da vigilância, de você estar atento, de você estar apercebido, de você estar preparado. Ele começa: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabemos quando será, sabeis quando será o tempo. Então, nessa perspectiva, à luz desse texto, a pergunta é: por que a ênfase e a recomendação do Senhor Jesus Cristo de levar uma vida, uma exortação de levar uma vida de vigilância? Primeiro, é que nós não sabemos o tempo. Que tempo é esse? Tempo da vinda dele. Ele mesmo fala, quando aqui estava como homem, como ainda 100% homem, é evidente que hoje ele deve saber, porque ele é o Deus glorificado, né? E quando aqui ele estava, ele mesmo falou que não sabia nem o dia e nem a hora. E esse tempo aqui não é o tempo nosso, cronos, é o tempo de Deus, kairos. Então nós não sabemos o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo determinado por Ele, na hora certa, no momento certo, e que só Ele sabe. Então, a alerta da vigilância. Primeira coisa, com relação ao tempo: você não sabe o tempo, não, eu também não sei o tempo, mas ele está falando que a figueira, quando começa a florescer, porque o verão está próximo. E se eu sei que o verão já chegou, porque a figueira já floresceu, e a figueira já está gerando frutos, e a figueira já está na sua soberba, que é o caso de Israel, então eu devo ainda mais colocar a barba de molho. Ainda que eu não sei o dia, ainda que eu não sei o ano, ainda que eu não sei a hora, uma coisa eu sei, a promessa do Senhor é que Ele virá. Se Ele virá, independentemente da hora do dia e do tempo, uma coisa em que Ele me alerta e que eu preciso estar diuturnamente, me policiar diuturnamente, é que eu preciso estar pronto indeterminadamente, ou independentemente, melhor colocando, se é inverno, se é verão, se é primavera, se é outono, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, independentemente do período, ou do dia, ou da noite, eu preciso estar preparado. O tempo está próximo. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, coloca lá, por favor, Apocalipse capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo fala a João acerca das coisas do tempo do fim, ele fala no capítulo 1, vou ler do 1 ao 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O Apocalipse, ele mostra o que vai acontecer de fato, coisas que já estão acontecendo, mas não no Apocalipse propriamente, na plenitude do Apocalipse, melhor colocando. Note que ele está falando que em breve deve acontecer. A partir desse pressuposto, como outros textos em especial, é evidentemente que nós consideramos que o conceito apocalíptico é um conceito de cunho futurístico, não preterístico, não historicista, como alguns interpretam. Note que a Bíblia fala que em breve deve acontecer, portanto é algo que ainda vai acontecer. Verso 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aí ele fala: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando é que o Senhor falou isso aqui para João? No ano 90, em torno do ano 90, ou seja, quase 2000 anos atrás. Quando Pedro, no discurso ali em Atos, no derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele falando sobre a profecia de Joel,
ele já dizia naquela época que já estava nos últimos dias. Quando João, escrevendo o seu evangelho, ele exorta a igreja para filhinhos, esta é a última hora. Nós temos dado a ênfase dos últimos dias e a de João da última hora, da necessidade que a exortação de João justamente acerca daqueles que estavam se apostatando, dos anticristos que já estavam se levantando naquela época. Ele está alertando acerca desse tempo que estava próximo. Próximo, se você considerar que você não tem mais vida eterna nesse mundo, mas o Senhor promete vida eterna, não mais nesse mundo, considerar que você pode chegar no máximo 80, como ele diz, ou passando disso vem os infartos e as canseiras, ou então considerando que você pode chegar pelo próprio conceito da ciência até os seus 120 anos, os raros pode chegar a isso. Então você só 120 anos, o que é 120 anos dentro de um período de 2000 anos? Então o tempo está próximo, principalmente no que diz respeito para mim e para você, uma vez que nós não temos vida longa, uma vez que a nossa vida é curta. Hoje nós estamos planejando, amanhã já executamos, que nem lembramos o que nós planejamos e o que nós executamos. E eu quero chamar a atenção, ainda dentro dessa exortação de que você não conhece o tempo, o kairos de Deus, e que como o tempo está próximo, a recomendação do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo recomendando aqui a João, falando assim: olha, bem-aventurado, ou seja, felizes são os que leem, os que ouvem e os que guardam. Então são 3 verbos aqui que você precisa considerar e aplicar na sua vida. Ter uma vida de leitura, já que você não sabe o tempo, já que nós não sabemos o tempo, leia a palavra. Note que a Bíblia está falando: feliz é aqueles que leem a palavra do Senhor, aqueles que ouvem a palavra. Esse ouvir aqui não é um simples ouvir fictício. Essa palavra, tanto no hebraico como também no grego, denota ouvir com obediência, é ouvir obedecendo. Então, ouvir com obediência. E guardar é no sentido de que você precisa guardar na sua mente, no seu coração. Haja vista que nesse último dia, ou no tempo do fim, o que o inimigo vai fazer? Vai fazer de tudo como já está fazendo, mudando a Bíblia, tirando da Bíblia, como é o que acontece, está acontecendo aqui no Brasil. Já tem uma nova Bíblia, já tem na China em especial. Lá não pode usar essa Bíblia, tem que ser a Bíblia que o governo chinês autoriza, totalmente modificada. E aí eu lhes pergunto: se você não é uma pessoa que lê, se você não é uma pessoa que ouve, se você não é uma pessoa que guarda a palavra, vem aí essas mudanças ditatoriais do governo, porque vai vir de governo. Como é que você vai sobreviver se você não tem guardado na sua mente e no seu coração a palavra de Deus? Como é que você vai alimentar a alma se você não sabe recitar João 3,16? Como é que você vai se fortalecer uma vez que você não tem mais a Bíblia física como aqui está? Uma vez que você não vai ter mais a Bíblia no aplicativo, como hoje facilita, ou como alguns fazem, nem ler mais quer colocar o aplicativo para que lê para você. É um absurdo isso. É uma geração, como eu tenho dito, e na próxima semana mudamos a nossa ordem de culto dessa semana, a gente vai trazer uma pastoral, geração melindrosa. É uma geração que está totalmente avessa como a Bíblia recomenda de como deve se preparar, como deve estar preparado em um estado de vigilância. Note aqui, o tempo está próximo. Qual a recomendação do Senhor? Para que você seja um bem-aventurado, seja bem feliz. Leia, ouve, obedecendo e guarde a palavra de Deus. Nós não sabemos o tempo, você não sabe o tempo. E aí vai ficar esperando, vai esperar o tempo chegar para depois
chegar diante do Senhor, como a própria Bíblia fala, Senhor, Senhor, mas eu não ouvi falar. Como que ele ouviu falar? Estava lá Josenildo falando todos os domingos, e você achando chato o sermão dele. Estava lá o Morroque, o Malvira, estava lá os outros fulano, entendeu? Então os atalaias, ele tem uma obrigação, independentemente de quem está gostando ou não, mas tem que soar a trombeta. Prepara, porque a batalha está chegando. É evidente que nós não estamos sendo convocados para a batalha, mas a igreja, que é a noiva de Cristo, ela vai ser convocada para as bodas do Cordeiro, para o casamento do Cordeiro. Então a nossa perspectiva é muito mais, deve ser muito mais pujante no que diz respeito ao nosso convocamento. Vamos ser chamados para casar com o noivo, porque nós somos a noiva. Uma outra coisa que nós observamos aqui, que a ênfase aqui está no porteiro. Nota que fala o verso 34. E é como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena: vigie. Eu sei que aqui na igreja temos vigílias, temos guardas, né? E eu sei que você não assumiu um posto de vigia, de um guarda, sem um treinamento, sem as aulas, sem as como é que fala, as ilustrações, não, é o treinamento prático que eu quero falar aqui, né? Sem as simulações, isso quer dizer, sem as simulações. Eu sei que você é preparado, e o vigia, ele não é pago para dormir. O vigia é pago para ficar acordado, é pago para ficar alerta. E note que aqui ele está falando, né, nessa parábola aqui, é que o Senhor ausenta do país, dá responsabilidade e autoridade aos seus servos e as obrigações de cada um, mas ao porteiro ele ordena: vigie. Por que a ênfase está no porteiro? Por duas coisas aqui muito simples. Primeiro, pelo próprio contexto, o porteiro ele vive na expectativa de que o seu Senhor vai voltar. Então o Senhor se ausentou, deu ordem, colocou cada um nas suas obrigações, mas ao porteiro é que tem a responsabilidade de vigiar toda a propriedade do seu Senhor. E o Senhor está dizendo: a qualquer momento eu volto. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar aqui é que dentro dessa parábola do porteiro, a ênfase no porteiro é que ele vive num ato de espera contínua. Independentemente, como fala no verso 35, quando fala: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã. Aqui faz alusão às 4 vigílias romanas, que começa às 6 da tarde, vai até às 9 da noite, que é a primeira. A segunda começa às 9, vai até à meia-noite. A terceira começa à meia-noite, vai até às 3 horas da manhã. E a quarta e última começa às 3 horas da manhã, vai até às 6 horas 3 horas da madrugada até às 6 horas da manhã. Então, alusão a essas 4 vigílias romanas. E ele está dizendo que o porteiro tem que manter um ato de vigilância, porque o seu Senhor pode inesperadamente chegar a hora em que ele não sabe. E qual é a recomendação? Portanto, não durma, não esteja dormindo. Então, há uma atenção voltada para o porteiro, e que aqui você precisa se aplicar a esse porteiro, como eu devo me aplicar ao porteiro, nessa expectativa de que ele me colocou em um ato de vigilância. E notem que o ato de vigilância não é só propriamente nele, especial, lógico que ele pode dormir, evidentemente se aplica a ele, mas sobretudo em cuidar dos seus. E nesse sentido, eu sou o seu porteiro nessa noite, eu sou o porteiro da Igreja Batista Remanescente. Se tem uma pessoa dentro da Igreja Batista Remanescente que não pode dormir, essa pessoa sou eu. E se tem uma pessoa que deve estar em constante alerta da perspectiva do retorno do Senhor a qualquer momento, essa pessoa deve ser eu. E qual a minha obrigação? Não dormir. Por que eu não posso dormir? Porque eu tenho que manter você em vigilância.
eu tenho que vigiar, porque não só no sentido de manter vocês sob cuidado, mas em especial observando aqueles que estão naufragando na fé, observando aqueles que estão sem perceber, mas estão sendo rodeados, por influências malignas, ainda que você não consiga perceber, ainda que você não consiga enxergar de que aquelas influências, são malignas. Não, é de boa, não, ingênua, não. Nem criança é ingênua. Nem criança é ingênua. Bota uma criança aí, pega uma criança de 3 anos, como o Porsche gosta de falar nos seus sermões, bota aí 3, 4 crianças dentro de uma sala de 3 anos aí, e coloca a faca lá, que isso vai acontecer. Nós, como diz o profeta Davi, o rei Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então já nascemos já com esse pecado dentro de nós, e nós precisamos nos alertar. E agora trazendo para o lado, como estava dizendo, no sentido de que você às vezes não percebe o grande perigo que você está sofrendo. Eu lhes digo que eu, na autoridade que o Senhor me deu, à luz desse texto em especial, da obrigação de manter uma vida de vigilância, sobretudo da causa dele, que é você, com propriedade do Senhor, eu posso, e mais do que nunca, não só posso, o que eu não posso ver colocando é não desobedecer ao meu Senhor, de manter uma vida de vigilância, observando em especial aqueles que estão em perigo de morte. E muitos estão. De modo geral, nas igrejas que nós estamos observando, infelizmente, são pessoas rasas de Bíblias, pessoas rasas de palavras, pessoas muito mais cheias de coach, cheias de muito louvorzão, muita coisa, mas pobre de palavra. E conforme a exortação lá no Apocalipse, que o Senhor Jesus, falando a João, está dizendo: feliz são aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Você quer ser feliz? Você quer ser um crente bem sucedido? Leia, ouve e guarde a palavra do Senhor. Pastor, isso é coisa do passado, não faz mais parte de hoje. Tem que levar uma vida light. Isso é coisa do cão. Se você quer viver uma vida light espiritual, essa igreja não é o lugar. Aqui não é o teu lugar. Aqui é para viver uma vida de busca, de intimidade com o Senhor. E a última coisa que nós podemos observar aqui dentro desse contexto bíblico é que, como o vigilante, ele vive na expectativa da espera e não se sabe o tempo, também há o perigo de dormir. E esse perigo de dormir, nós temos muitas outras passagens bíblicas, como a passagem lá de Mateus 25, das 10 virgens que elas dormiram, todas as 10 dormiram. Mas eu quero chamar a atenção dentro da ênfase dada ao porteiro. O porteiro não pode dormir. Ainda que as 10 virgens lá de Mateus, as 10 dormem. O diferencial lá é que as 5 prudentes tinham azeite de reserva. As outras 5 ainda mesmo não tendo o azeite de reserva, mas estavam lá dormindo, no sono pesado. Chega o noivo e aí sai as 5, com o seu azeite de reserva, e as 5 imprudentes não tinham azeite, não podiam ao encontro. Bem como aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, coloca lá por favor, irmã Débora, na carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, notem que também ele fala acerca da vigilância. A partir do verso 4 ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, falando também do contexto da vinda do Senhor Jesus Cristo, em especial aqui nesse contexto, quando diz: quando andares dizendo paz e segurança. Meus queridos, é o que hoje bem se ouve. Você já parou para pensar nos discursos da ONU?
parou para pensar no discurso de algumas autoridades, como Macron, que é o presidente da França, como esses indivíduos que se reúnem, né, em Davos, que é do Fórum Econômico Mundial. A maioria deles, a palavra-chave é paz e segurança. O que mais se fala? Agora, há quanto tempo eles vêm falando paz e segurança? Há quanto tempo eles vêm intensificando sobre paz e segurança? Agora note o que está acontecendo no mundo afora. Guerras e mais guerras. Agora você vai olhar para a Bíblia, vai olhar e falar assim, olha, você vai ver reis se levantando, ou seja, nação contra nação, reino contra reino, revolução, guerras. Você não está vendo isso? Você não está vendo agora o que está acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos, dado ao fracasso desse governo Biden, que está provocando uma guerra civil dentro dos Estados Unidos? Você não está vendo que os Estados Unidos hoje está sendo antes era a polícia apaziguadora, mas agora é a polícia instigadora, provocando todo mundo, querendo briga com a Rússia, briga com a China, briga com todo mundo, Rússia com a Ucrânia, China com Taiwan, agora a Venezuela. Tem um indivíduo aqui, esse miserável do Chaves, querendo briga aqui também, aqui nas nossas fronteiras. Note o que está acontecendo dentro da política do mundo geral, das mudanças, das leis em especial. Notem o que a China está fazendo lá, o que leva um governo de uma potência como é a China, de pegar camundongos e colocar células, humanas neles, para fazer um teste de um veneno, e que esse veneno teve uma fatalidade de 100%, os 8 ratinhos com células humanas, de um veneno que eles fizeram, que é uma vacina, de um veneno que eles fizeram, não sei se é vacina, corta isso aí, mas é um veneno que eles estão fazendo, colocou nesses 8 camundongos, os 8 morreram, ou seja, fatalidade 100%. Alguns dizem que esse aí é o novo vírus, alguns estão falando que é o novo vírus. De onde veio o Covid? De lá. Covid é laboratório. O que leva um homem como esse, ditador como o da China, ditador como o da Venezuela, ditador como o da Nicarágua, ditador como o do Irã? O Irã hoje que preside os direitos humanos na ONU. Imagine só. Irã, a ONU, que agora está sendo denunciada, que estava junto com os terroristas na invasão no dia 7 de outubro em Israel. O que esperar de uma instituição como essa, que antes era tida como com muito respeito, mas o que está fazendo agora? Os Estados Unidos, Canadá, França e outros países estão levantando, congelando os repasses para a ONU, dado essa denúncia desses funcionários da ONU que estavam lá junto com os terroristas Hamas quando entraram em Israel. Aí você vê isso aqui, essa paz, segurança, e a coisa vai aumentando. Aí você vai para Israel, o que está acontecendo em Israel com essa guerra agora, Israel e Hamas? Israel já está falando da perspectiva, ou seja, até os muçulmanos já estão concordando com isso, que Israel vai construir o terceiro templo. É bíblico isso. O terceiro templo já está pronto, só falta montar. Aí você vem aqui para a Bíblia na questão de que uma coisa, o que você não pode, em especial eu como porteiro, não dormir. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Parece que seria o contrário, estão em trevas, porque estavam dormindo. A gente vê tanta coisa acontecendo, a gente vê ainda a letargia, a gente vê ainda as meninices, as infantilidades dentro da igreja, a gente vê ainda as fofocas, a gente não vê a maturidade, a busca de intimidade do Senhor. Desse ano, para a glória de Deus, a intercessão colocou uma série de vigilância, de vigília, e a igreja precisa orar, a igreja precisa vigiar. Eu já tenho ouvido algumas reclamações, que reclame, mas vigília vai ter, porque há necessidade de orar. Notem a ênfase: vigiai e orai. Como é que você vai estar preparado? Falando um bocado de coisa aqui,
está programando eventos e mais eventos. Não, eventos não edifica a igreja. Encha a igreja. É vida buscando na palavra, orando, lendo, ouvindo e guardando a palavra de Deus. Então você não pode estar na esfera da estrela, você é luz. Foi chamado para a luz, como o próprio Senhor falou. Foi transformado do império das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Portanto, uma vez que você está na luz, aí a recomendação se encaixa a você. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiem, meus irmãos, vigiem. Se tem uma pessoa, uma classe de pessoa, né? Se tem um povo que não pode dormir, que não tem o direito de dormir, esse povo chama-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se tem uma igreja que não pode dizer que ela foi pega de surpresa, chama-se igreja do Senhor. Um povo que não pode dizer que foi pego de surpresa, chama-se igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, e assim eu concluo conforme o verso 37. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vigiai. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu recomendo a você: pare de fazer crítica, pare de meninice, tome postura de crente, pare de fazer aquilo que está degringolando a sua vida espiritual. Se é um filme, se é uma série, se é namoro, seja lá o que for, em nome do Senhor Jesus Cristo, abandone, repreenda. Se é carro, se é emprego, seja lá o que for, mas que está distanciando você de uma intimidade com o Senhor, repreenda, abandone. Amém. Se é pai, se é mãe, se é filho, à luz da Bíblia eu posso te falar com muita propriedade. Deixe pai, deixe mãe, deixe filho e siga ao Senhor. Amém, Jesus. Hoje, da explanação aqui, o irmão Vantes falou muito bem. Filho, pai não é para seguir filho. E eu escuto muitas vezes isso. Os pais querendo seguir filho, vou para a igreja porque meu filho está indo para lá, e aí estou dizendo que isso aqui é errado. Mas cuidado, filho não é parâmetro não, você deve ser padrão para ele. Então cuidado com o que você está fazendo, cuidado com as suas atitudes, mantenha uma vida de vigilância, de busca, de intimidade com Deus. Falei hoje pela manhã, dando a ênfase acerca do temor a Deus, e essa falta de temor é que está levando a uma decadência espiritual dentro das igrejas de Cristo. E essa falta de temor, acompanhada com a falta de vigilância e falta de oração, é vida pobre. Vida pobre. Vai começar, o que está cheio o coração? Está cheio de tudo. É futebol, é videogame, é até mesmo piadinhas de mau gosto. Eu gosto de piadas, mas tem que saber que tipo de piadas, ok? Até comentário com relação de fulana que passa, de uma... Gente, eu tenho observado, não aqui evidentemente, mas quando estava trabalhando no Segal, eu observava as pessoas até mais velhas do que eu como crente, manifestavam um rabo de saia passada. Meu Deus, o cara é casado. Aí dizia que era crente, vez nenhuma estava à frente da igreja pregando, manifestava um rabo de saia, chegava ainda, não tinha nem pudor de falar ainda, de fazer aqueles gestos que comumente esses homens tarados fazem. Aí o que está cheio o coração? Está cheio de tudo isso. Começa a falar de mulheres, começa a falar de tudo, mas quando fala a Bíblia, pronto, aí a fisionomia cai. É Bíblia, não sabe, não tem prazer.
Quer ver? A Bíblia fala que feliz são aqueles que leem, aqueles que guardam e aqueles que ouvem. Se não lê, quando vai falar de Bíblia, pronto, aí meu mundo caiu, né? Falou Bíblia, o mundo caiu. Ok, falou qualquer outra coisa, é entretenimento, opa, estou dentro e aí passa a noite. Mas falou a Bíblia, ó, qualquer outra coisa, entretenimento, passa a noite falando e não dá sono. Mas falou de Bíblia, não vai 10, 15 minutos, deu sono. A gente precisa acordar sobre isso. O teu coração, a tua boca fala, o coração está cheio. E não tem coisa melhor para um porteiro, pastor, quando vai conversar com o servo dele, com o servo do Senhor, e que da boca dele é perceptível que sai a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Por isso eu recomendo. Quer ter uma vida de vigilância? Você não vai ter essa vida de vigilância, né, com ativismo religioso. Você não vai ter essa vida de vigilância com a busca de dom. E você não vai alcançar dom se você não tiver uma busca de intimidade com Deus. E uma palavra de um mestre, gostei muito dessa palavra dele. Isso se aplica a todos, especialmente a mim. Mesmo que você tenha dom, mesmo que você esteja executando o seu dom com muita eficácia, isso não representa uma vida de vigilância e de intimidade com Deus. A igreja de Coríntios, a Bíblia fala que não tinha falta de nenhum dom, mas era uma igreja que estava em decadência espiritual. Então o que é preciso? O dom é necessário? Para o serviço da casa do Senhor, mas a maior necessidade é vida no altar, vigilância, oração, busca de intimidade com o Senhor. Que Deus, portanto, esteja nos abençoando, e que essa exortação em especial, o que eu digo a todos, vigiai, possa ser uma realidade do decurso dessa semana, que seja aquela frase da voz do Espírito Santo na tua mente e no teu coração, para que no decurso dessa semana tu possas buscar essa vigilância tanto recomendado pela palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.